22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca em nossas terras com sua frota. 300 anos depois, em 1808, chega a família real portuguesa ao Brasil. E o príncipe regente Dom João, um estadista com visão de futuro, cria no mesmo ano o Conselho Supremo Militar e de Justiça, uma época de grandes transformações no país. Ao longo dos séculos, a história da corte militar e a história do Brasil seguem em traços bem marcantes. Na luta pela independência e soberania, assim como o próprio Brasil, a corte militar torna-se independente e permanece na busca constante por ideais de liberdade e justiça. No Brasil, surge a primeira Constituição em 1824 como instrumento de conservação política do Império. Depois, a primeira verdadeiramente republicana em 1891, que instituiu o fim do regime monárquico e o início do presidencialismo. Na mesma época, no Conselho Supremo Militar, eram julgados os casos que pertenciam ao Conselho de Guerra, do Almirantado e do Ultramar. A corte atuava apenas na área e era constituída por conselheiros que eram generais do Exército, da Armada Real e do Almirantado. Desde a sua criação, a Justiça Militar brasileira já era organizada em duas instâncias, como em Portugal e em toda a Europa. A primeira, exercida pelos Conselhos de Guerra, e a segunda e mais alta instância, pelo Conselho Supremo Militar e de Justiça. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, a estrutura judiciária brasileira ainda permanece a mesma. O Conselho Supremo Militar e de Justiça passa a ser chamado de Supremo Tribunal Militar. Em 1934, uma nova Constituição cria a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. E o Tribunal Militar, na época com mais de 120 anos, torna-se um órgão do Poder Judiciário brasileiro com plena autonomia. Depois dessa, vieram mais 3 constituições para garantir a soberania nacional. E em 1988, a Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, traz a herança das experiências do país. Ela recoloca o povo brasileiro na posição de protagonista de sua própria história. A Carta Magna consagra a justiça militar como uma justiça especializada em julgar crimes militares definidos em lei, que podem ser cometidos por integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e até por civis. Nesses 5 séculos de história brasileira, a mais alta corte militar do país é uma das poucas instituições que sobrevivem a 200 anos de mudanças no cenário político e jurídico nacional. E com muito orgulho, Superior Tribunal Militar, garantia dos poderes constitucionais e da própria nação.